Olá, bem-vindo ao Reforça aí Educação. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula preparatória para o concurso do IBGE, para recenseador. Lembrando que esse concurso é de nível fundamental e eu separei aqui os 4 temas que costumam cair, que caíram nas provas anteriores. Esses temas são os seguintes: operações básicas e unidades de medidas, razões, proporções em MMC, análise de gráficos e porcentagem. Nas aulas 1, 2 e 3, eu já tratei desses 2 primeiros temas, que foram operações básicas, unidades de medidas, razões, proporções e MMC. Nessa aula, eu vou tratar então da porcentagem. Eu pulei aqui a análise de gráficos porque eu estava revisando as questões e as questões de análise de gráficos costumam conter porcentagem e os outros assuntos. Então eu decidi deixar as análises de gráficos por último, para que a gente veja todo o assunto e quando for para os gráficos a gente já esteja mais ambientado com o conteúdo. Então, vamos para a aula que hoje nós vamos ver porcentagem. Vamos começar então com uma questão aqui da prova de 2006 para recenseador, da banca de 6 Gran Rio. E diz o seguinte: venda de automóveis subiu 10%. São Paulo, as vendas de carros novos, automóveis de passeio e comerciais leves mantêm-se aquecidas no país. Levantamento da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores mostra que, em setembro, foram licenciados no país 151.162 veículos, um número 10% maior que o do mesmo mês de 2005. De acordo com as informações do texto acima, quantos veículos foram licenciados no Brasil em setembro de 2005? Bom, ele quer saber quantos veículos foram licenciados em setembro de 2005. Para isso, ele me falou a quantidade de veículos licenciados em setembro de 2006, que foram 151.162 veículos, e ele me disse que esse número é 10% maior que o do mesmo mês de 2005. Então, aqui já dá para a gente juntar os nossos conjuntos de dados. Então, aqui, ó, 151.162 veículos foram vendidos, licenciados, né? Perdão, em setembro de 2006. E aqui, ó, o que eu quero descobrir não é isso. Eu quero descobrir quantos foram licenciados em 2005. Opa, em setembro de 2005. Setembro de 2005. Para isso, ele me diz que a quantidade licenciada em 2006 foi 10% maior que a de 2005. Então, eu faço o seguinte: em 2005, eu considero que eu vendi 100%. E que em setembro de 2006 eu vendi 10% a mais disso. Ou seja, eu vendi 110%. Certo? Então, assim eu consigo montar o meu conjunto de dados. Assim eu consigo montar uma regrinha de 3. Vou deixar isso aqui, vou apagar isso aqui, só para não ficar poluído, tá? Então eu vou botar aqui, você já entendeu, né? Que em 2005 ele vendeu X, correspondente a 100%. Em 2006, como ele vendeu 10% a mais, ele vendeu 110%. E eu sei quanto que ele vendeu em 2006, que foi 151 mil. Aqui, para relembrar, foi em 2006 e isso aqui foi em 2005. Então, eu tenho que descobrir esse X aqui, né? Que é quanto que ele quer saber, quantos que foram licenciados em 2005. Para isso, como eu montei esses dados dessa forma, eu posso fazer uma regrinha de 3, ó. A regrinha de 3, eu faço a multiplicação cruzada igual os valores. Então, primeiro eu vou multiplicar x por 110, e aqui vai ficar 110% x igual, multiplico aqui, vou usar outro símbolo de multiplicação, que vai ser esse aqui, ó. Só para não confundir com esse ponto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele está multiplicando x por 110. Como eu quero descobrir o x, eu isolo o valor de x para que eu possa descobrir. Então, isolando o valor de x, eu vou repetir o valor que está lá do outro lado. E esse 110 que estava multiplicando por x, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Sempre ele passa com a operação contrária do que ele estava fazendo. Se ele estava multiplicando,
ele vai passar dividindo. Se ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Se ele estava subtraindo, ele vai passar somando e assim por diante. Então, aqui, como ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ele vai vir para cá, ó, sobre 110%. O que eu posso fazer de cara? Eu corto a porcentagem com a porcentagem. E corto o zero com o zero. E aí, o meu valor, então, de x vai ser igual a 151.162 vezes esse 10 aqui que restou. Como eu estou multiplicando por 10, basta, então, que eu coloque um zero aqui no final. E isso tudo vai estar dividindo por 11, né? Que é o que sobrou aqui embaixo. E aí, basta que eu faça essa divisão que eu vou encontrar o valor de x. Então, vamos fazer essa divisão aqui embaixo, ó. 151, 162, 0 sobre 11, dividido por 11, né? Qual o número que multiplicado por 11 vai dar próximo desse valor? Para fazer isso, como o valor é muito grande, eu vou separando ele em partes. Primeiro eu vejo se esse primeiro valor dá para dividir por 11. 1 não dá para dividir por 11, porque ele é muito pequeno. Então, eu junto ele aqui com 5, fica 15. 15 sim dá para dividir por 11. O resultado vai dar 1. 1 vezes 11, 11. E aí eu subtraio aqui e vai sobrar 4. O 4 não dá para dividir por 11, então eu pego esse 1 aqui, ó, e desço. Sempre eu vou descendo. E aí, qual o número multiplicado por 11 que vai dar próximo ou menor que 41? Vai ser 3, porque 3 vezes 11 vai ser 33. E aí eu subtraio aqui também. E aí, como 1 era menor que o 3, eu peguei emprestado e aqui ficou 11. 11 menos 3, 8. O 8 é menor que 11, então não dá para dividir. Então, eu desço o próximo número aqui, ó, que é 1. 81 dividido por 11 vai ser 7, porque 7 vezes 11, 77, certo? E por que que não é 8? Porque 8 vezes 11 é 88, seria maior que 81, então não teria como eu dividir, certo? Então, vamos lá, fazer essa subtração aqui. Aqui, ó, o 1 é menor que o 7, então eu pego emprestado e fica 11. 11 menos 7, 4. Eu já poderia até parar por aqui, porque eu já tenho 137 e nas opções a única alternativa que eu tenho 137 é essa letra E. Mas vamos continuar só para verificar realmente se vai dar esse valor. Aqui eu posso descer então, ó. Aqui sobrou 4, então eu desço 6. Opa. Eu desço 6 e aqui ficou 46. E qual o número multiplicado por 11 que vai dar perto de 46? Vai ser 4, né? Porque 4 vezes 4 vezes 11 vai dar 44. Eu vou até botar para cá, para baixo, só essa parcelazinha aqui, tá? Para a gente possa ficar visualizando melhor. Que aqui cortou. Ó, 46 menos 44. E aqui vai sobrar 2. Como sobrou 2, eu também tenho que descer esse 2 aqui, ó. Então, eu levo esse 2 pro ladinho aqui do 2. E fica 22. Qual o número que multiplicado por 11 que vai dar 22? O próprio 2, né? E aí, aqui eu subtraio com 22. E aqui vai dar 0. E aí, sobrou um 0, né? Qual o número que multiplicado por 11 que vai dar 0? Vai ser o próprio 0, né? Então, 0 aqui e pronto. Já achei o valor. E esse valor corresponde aqui, ó, à letra E, conforme a gente já tinha até verificado antes. Então, essa é a alternativa correta, certo? Então, quando você tem uma questão desse tipo de porcentagem, nesse caso, você vai organizando os valores e vai fazendo essa comparação. E aí você consegue resolver de uma forma até simplificada, tá bem? Então, bora para outra questão. Bom, vamos aqui para uma questão já da prova de 2009, que diz o seguinte: Espanha já perdeu 90% das suas geleiras. As montanhas dos Pirineus perderam 90% de suas geleiras ao longo do último século, com consequências para o abastecimento de água na Espanha. Há 100 anos, as geleiras cobriam 3.300 hectares dos Pirineus. De acordo com as informações da reportagem acima, qual é, em hectares, a área atual das geleiras nas montanhas dos Pirineus? Bom, ele quer saber, então, a área atual das geleiras, né? Para isso, vamos primeiro organizar os dados. Aqui ele me diz que há 100 anos
as geleiras cobriam 3.300 hectares. Então, há 100 anos, eu tinha 100% das geleiras cobrindo 3.300. Então, 3.300 eu vou considerar que são 100%. E eu quero descobrir, então, atualmente, qual é esse valor, a área atual das geleiras, né? Que esse 3.300 são 3.300 hectares. Então, a área total das geleiras antigamente, há 100 anos atrás, era 3.300. Atualmente, qual é a área? Eu leio novamente aqui a questão e vejo. Ele me diz que ao longo do século, essas geleiras perderam 90%. As montanhas perderam 90% das geleiras. Então, aqui, ó, eu venho e coloco 100 menos 90%, porque foi a quantidade que ele perdeu. Então, se antes tinha 100% e ele perdeu 90%, atualmente eu só tenho 10% dessa área, certo? E aí, dessa forma organizada dos dados, eu faço a resolução por regra de 3. A regra de 3, eu faço então a multiplicação cruzada. Eu multiplico aqui, ó, o x por 100, que aí fica 100% de x, igual a essa multiplicação cruzada aqui, ó, 3.300 vezes 10%. E aí, para descobrir esse valor, eu isolo o x. Fico o x de um lado e passo o 100 para o outro, dividindo, certo? Porque ele estava multiplicando ali, esse 100 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo, certo? E aí, eu faço o seguinte, a primeira coisa que eu faço, corto porcentagem com porcentagem, corto esse zero com esse zero e posso também cortar esse outro zero com esse outro zero. Pronto, já achei o valor. O x, então, vai ser igual a 330, porque aqui só vai sobrar 330 sobre 1, que vai dar o próprio 330. Então, pronto. Isso aqui seria a área, 330 hectares. A área atual seria essa. E aí, eu vejo aqui qual é a opção que corresponde a esse valor que a gente encontrou. E aqui a gente pode ver que é a letra A, certo? A área atual das geleiras é 330 hectares. Entendeu? Vamos para a próxima questão. Bom, essa questão também é uma questão de 2009 e também pode ser resolvida por regra de 3. Vamos ver aqui, ler ela. A questão diz o seguinte: leia o anúncio abaixo, publicado em certo jornal, para responder as questões 18 e 19. E aí ele traz aqui um quadro com empréstimos e diz aqui que a liberação no mesmo dia, taranã, e dá os exemplos aqui, né? Se você pegar 10.000 de empréstimo, você vai ter que pagar 60 vezes 220. Se pegar 15.000, vai pagar 60 vezes 330. E se pegar 20.000, vai pagar 240 vezes 170. Pagar bastante, hein? E aqui ele diz o seguinte: a pessoa que tomar o empréstimo de 20.000 reais, nas condições indicadas no anúncio, pagará de juros, em relação à quantia solicitada, um valor correspondente a... Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, eu sei que a quantia solicitada é 20.000. Essa quantia corresponde a 100% do valor. E eu tenho que descobrir aqui quanto que ele vai pagar. Eu descubro fazendo essa multiplicação aqui, ó, de 240 por 170 mil. E eu sei que isso vai dar um valor X. Esse valor X vai corresponder à porcentagem do valor em que eu vou pagar a mais, né, a quantidade de juros que eu vou pagar em relação ao valor inicial. Então, vamos fazer por parte. Primeiro, eu vou fazer essa parte aqui, ó. 170 vezes 240, certo? E aí, aqui, ó, posso repetir o 0, 0, 0. E aí, eu multiplico. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Deixo 8, levo 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. 2 vezes 0, 0, né? 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3.
Pronto. E aqui vai ficar 0,08. 6 mais 4, 10. Fica o 0, vai 1. 1 mais 3, 4. E aqui ficou um valor de 40 mil. Nossa, ficou bastante, hein? Ficou 40.800. Esse é o valor que ele vai pagar se ele fizesse esse empréstimo dessa forma. Então, aqui, ó, eu vou comparar quanto que será esse valor em relação ao valor inicial, né? Quanto que será esses juros? Para isso, eu faço essa regrinha de 3 aqui novamente, né? Faço a multiplicação cruzada. E aí, eu tenho aqui 20 mil, x vai ser igual a 40.800 vezes 100%. Tem uma coisa que eu fiz aqui, que eu não fiz lá em cima, que foi o seguinte, eu não coloquei essa porcentagem aqui no x. Por quê? Porque eu já quero o valor em porcentagem. Aqui nas opções, ó, já estava em porcentagem. E se eu colocasse a porcentagem aqui, na hora que eu fosse fazer a multiplicação e a divisão, essas porcentagens iriam se cancelar, conforme a gente viu aqui, ó, na questão anterior. Eu coloquei porcentagem em cima e embaixo, e na hora da multiplicação elas se cancelaram. Para que eu evite que ela seja cancelada, então basta que eu não coloque essa porcentagem, deixe apenas em um dos termos, no caso, deixei em cima. E aí o nosso resultado já vai sair em porcentagem. Então vamos lá, vamos continuar resolvendo aqui, né? Aqui eu pego então e isolo x. X eu deixo aqui sozinho desse lado. E pro outro lado vai ficar 40.800 vezes 100% sobre 20 mil. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu corto esses dois zeros com esses dois zeros e corto esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, certo? E o que eu vou precisar dividir agora vai ser apenas o 480 por 2. E o resultado já vai sair aqui, ó, em porcentagem, porque eu tenho em porcentagem aqui em cima. Então, vamos fazer essa divisão, que vai ser 408 dividido por 2. E aí, qual o número multiplicado por 2 que dá 408? Vamos fazer por partes, né? Primeiro, boto o 4, então vou ter que multiplicar o 2 por 2, que vai dar 4. E o próximo número a multiplicar, para eu descobrir o resultado, vai ser o 0, né? Então, eu tenho que multiplicar um valor por 2 que dê 0. E esse valor, obviamente, é o 0. Que 0 vezes 2 é 0. E aqui vai ter apenas o 8, né? Sobrado 8. E qual o número multiplicado por 2 que vai dar 8? 4, né? Então, pronto, achei o resultado. E então o valor de x vai ser igual a 204%, que corresponde a qual letra da questão? Aqui eu vejo que corresponde à letra E. Então, esse é o nosso resultado. Letra E, 204%. Certo? Então, bora para a próxima questão. Nessa próxima questão, é uma questão bem interessante, porque ele vai dar dois descontos aqui e você vai ter que ir manipulando esses valores para descobrir o resultado. Aqui, ó, ele fala aqui que certa loja ofereceu de 1 a 10 de fevereiro 20% de desconto em todas as mercadorias, em relação ao preço cobrado em janeiro. Ok? Isso aqui é importante frisar. O desconto em relação ao preço cobrado em janeiro. Pensando em vender mais, o dono da loja resolveu aumentar o desconto e, de 11 a 20 de fevereiro, este passou a ser 30% em relação ao preço de janeiro. Então, novamente, em relação ao preço de janeiro, tá? Ao preço original. Ok, vamos continuar. Uma pessoa pagou no dia 9 de fevereiro R$ 72 por certa mercadoria. Quanto ela pagaria em reais pela mesma mercadoria se a compra fosse feita em 12 de fevereiro? Bom, tá vendo que os dois descontos são em relação ao preço de janeiro? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é esse preço de janeiro. Para isso, eu utilizo o que ele me fala aqui, ó, de dado. Ele diz que R$ 72 foi pago por uma mercadoria em 9 de fevereiro. E em 9 de fevereiro, tá nesse intervalo aqui, ó, quando o desconto era de 20%.
Então, primeiro vamos descobrir aqui o valor da mercadoria. A mercadoria tem um valor X, que corresponde a 100%, né? Que é o valor cheio da mercadoria. Só que, em 9 de fevereiro, quando ele pagou o valor de R$ 72, essa mercadoria tinha tido um desconto de 20%. Então, aqui, ó, eu coloco menos 20%. Ou seja, quem comprou pagou apenas 80% do valor da mercadoria original, certo? Então, aqui, ó, já dá para eu descobrir quanto que foi o valor da mercadoria em janeiro, certo? Deu para entender essa correlação aqui? Sempre eu tento colocar esses dados organizados dessa forma, para que você consiga ir visualizando como que ele chegou ao resultado, né? Como que você pode organizar para que você chegue também ao resultado. Eu tento sempre colocar em regra de 3, que eu acho que fica bem mais claro para você manipular os dados. Se o preço original sempre vai ser 100%. E o que você vai manipulando de acordo com os dados que ele dá. Se ele me fala que ele deu um desconto de 20%, então você vai retirar do valor original 20%, porque é um desconto. Então, ele está te dando uma oportunidade de comprar por um preço menor. Então, aqui ficou organizado dessa forma e eu vou descobrir quanto que foi o valor cobrado em janeiro. Aqui, ó, a primeira coisa que eu faço é a multiplicação cruzada, né? Então, aqui vai ficar 80% de x. E como eu quero descobrir o valor, eu deixei a porcentagem em cima e embaixo, para que eu possa cortar esse por cento com esse por cento. E aqui eu também faço a outra multiplicação aqui cruzada, ó, 72 vezes 100%. E aí eu isolo o x, né? O x vai ser igual a 72 vezes 100% sobre o 80 que estava multiplicando, vai dividindo. 80%. E aqui o que eu posso fazer? Corto a porcentagem, corto a porcentagem. Corto zero, corto zero. Isso aqui vai ficar 720 sobre 8. E aí eu faço essa divisão. 720 sobre 8 vai ser quanto? Qual o valor que multiplicado por 8 que vai dar 72? Vai ser 9, né? 9 vezes 8, 72. E aqui vai ser 0. E aí tenho que multiplicar um valor para dar esse 0 aqui que sobrou. Qual o número que multiplicado por 8 que vai dar 0? O próprio 0, né? Então, aqui vai ser 0, pronto. E o valor que eu encontro vai ser 90. Então, o valor original em janeiro seria 90. Então, em janeiro, ele estaria pagando R$ 90. Só que ele quer saber em 12 de fevereiro, né? Em 12 de fevereiro, eu tenho aqui, ó, nesse intervalo, a pessoa pagou 30% a menos, né? Porque o desconto foi de 30% em relação ao preço de janeiro. Então, aqui eu monto novamente esse sisteminha, ó. Só que agora o X eu já tenho, que é 90. Então, R$ 90 equivale a 100%, que é o valor cobrado em janeiro. E em fevereiro, eu tenho desconto de quanto? 30%. Então, aqui eu tiro 30% e fico com 70%. E agora eu tenho que descobrir o Y, né? Que seria o valor cobrado se ele tivesse comprado em 12 de fevereiro. E aí, para isso, eu montei aqui a minha regrinha de 3 e faço novamente a multiplicação cruzada. E aí, para fazer essa multiplicação cruzada, vou colocar aqui, ó, que é onde sobrou esse espaço, eu multiplico 100% vezes o y, que vai ser igual a 90 vezes 70%. E aí, eu isolo o y, né? Então, para isolar o y, eu repito o que estava aqui do outro lado e passo o 100 que estava multiplicando, dividindo para o outro lado. Aqui eu corto por porcento e eu posso cortar o zero com esse zero e esse outro zero com esse outro zero. Então, o meu y vai ser essa multiplicação de 9 vezes 7. 9 vezes 7 é 63, certo? Então, a minha resposta vai ser que ele
teria pago R$ 63, que corresponde aqui, ó, à letra D, certo? Então, vamos para a próxima questão. Vamos aqui para mais uma questão de desconto, para que você entenda bem como é que faz e para que você já fique na cabeça como é que resolve. É importante saber fazer essas questões, porque essas questões aqui costumam sempre cair. Caíram na prova de 2009, caiu na prova de 2010, caiu na prova de 2017 e basicamente no mesmo formato. Sempre dando uma porcentagem de desconto, dando um valor e pedindo para que você descubra qual que era o valor, qual que vai ser o valor, qual que é o desconto, qual o valor sem desconto. Então é importante que você saiba. Então bora aqui para a questão. No final do verão, uma loja de roupas ofereceu 20% de desconto em todas as peças. Uma pessoa, ao comprar uma camisa de R$ 36, recebeu em reais um desconto de... Bom, essa aqui é simples, né? Porque ele diz que teve um desconto de 20%. E ela comprou uma camisa de R$ 36. Então eu boto aqui, ó, R$ 36 corresponde a 100%. E o valor do desconto foi de 20%. Então eu retiro aqui novamente o 20%. Então o que ela pagou foi 80%, que corresponde a um valor X, certo? E aí eu posso fazer isso para poder descobrir o X, e esse X vai corresponder ao valor que ela pagou. E aí depois eu posso pegar esse valor e subtrair por 36, que eu vou descobrir qual que é o valor de desconto. Ou eu posso fazer de uma forma mais fácil, que é a seguinte: eu pego o 36 e multiplico por 20%, porque eu vou descobrir quanto que é 20% de 36. Porque como esse já é o valor de desconto, eu já descubro direto qual é esse valor. Então eu faço isso, multiplico 36 por 20%. Então 36 vezes 20% é a mesma coisa que 36 vezes 20 sobre 100. Porque como é por cento, é por 100, dividido por 100. Então aqui, ó, o zero eu corto com o zero. E aí aqui fica 36 vezes 2 é... Quanto que é 36 vezes 2? 72, né? Aqui, ó, 36 vezes 2. 6 vezes 2, 2, 12. Deixa o 2, vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Certo? E aí fica o 72 sobre 10. Sempre que eu divido por 10, por 100, por 11, é porque eu vou andar uma casa decimal. Se eu divido por 10, eu tenho um zero. Então, eu vou andar uma casa decimais. Como é divisão, eu ando uma casa para a esquerda. Então, eu vou pensar aqui, ó, que o 72 tem uma casa aqui, ó, uma vírgula aqui. E aí, como eu dividi por 10, essa vírgula vai caminhar para a esquerda. E aí, eu vou ficar com 7,2, certo? E se eu tivesse dividindo por 100? Então, eu vou pensar aqui, ó. 72. O 100, dividindo por 100, né? O 100 tem dois zeros, né? Então, a vírgula teria que andar duas casas decimais. E o resultado seria o seguinte: eu vou andar uma, duas casas. E a vírgula ficaria aqui. Então, ficaria 0,72, certo? Só relembrando mesmo, só para que você saiba como fazer essas divisões. Então, nosso resultado a gente já acharia de cara que é 7,2 reais. Então, esse seria o desconto, porque é 20% do valor real, certo? Vamos para a próxima questão, então. Bom, vamos aqui para a última questão, né? Essa última questão já é da banca FGV, que vai ser a banca desse próximo concurso de 2022. E ela me diz o seguinte: Moacir entrevistou os funcionários de uma empresa que foram admitidos nos últimos 5 anos e anotou o ano em que cada um ingressou na empresa. O quadro abaixo mostra a marcação que Moacir fez para obter as quantidades de funcionários admitidos em cada ano a partir de 2012. Desse grupo de funcionários, a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014 é... Bom, então aqui ele tem um quadro em que ele foi anotando a quantidade de funcionários que foi entrando em cada ano.
Então, a primeira coisa que eu posso fazer é contabilizar essa quantidade de funcionários. Porque, como ele quer a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014, para eu calcular essa porcentagem, primeiro eu preciso saber qual que seria o valor total. Então, eu pego aqui, ó, cada quadradinho desse, com um risco no meio, corresponde a 5 funcionários, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ser 5 mais 5, 10, mais 2, 12. E aqui, 5 mais 5 mais 5, 15, que é 5 vezes 3, mais 1, 16. E aqui vão ser o quê? 5 vezes 4, que é 20. E aqui, 5 vezes 4, mais 4. Então, é 20 mais 4, 24. E aqui, 5 mais 3, que é 8. E aí eu faço o cálculo tanto da quantidade total, quanto da quantidade dos que foram admitidos depois de 2014, para que eu faça um comparativo, uma relação entre esses dois valores. Vamos pegar aqui a quantidade que foi admitida depois de 2014, ou seja, de 2015 para baixo. Aqui foi admitido 24 mais 8, que é a quantidade de 32. E no total? No total foi admitido 12 mais 16, 28. 28 mais 20, 48. 48 mais 32, ó, daqui são 48. 48 mais 32, 80. Então, 80 corresponde à quantidade total de 100%. E a quantidade que ele quer saber é só dos que foram admitidos depois de 2015. Ou seja, quantos por cento que corresponde a 32 funcionários. Então, aqui, ó, x%, né? E aí eu faço novamente a regrinha de 3 aqui, ó. Em que eu vou multiplicar aqui, ó, 80x vai ser igual a 32 vezes 100%. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter que usar lá o x primeiro, né? Então, eu vou ter que x vai ser igual a 32 vezes 100% sobre 80, né? E aí eu posso cortar o 4, o 0 com o 0, e eu dividir o 32 por 8. 32 dividido por 8 vai ser 4, né? Aqui, ó, dividido por 8 vai ser 4. E aí vai ficar 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40%, né? Que repete aqui a porcentagem. Essa porcentagem aqui se repete. Então, a porcentagem de funcionários que foram admitidos depois de 2014 corresponde a 40%. Então, corresponde à letra D, certo? Então, o que é que você achou dessa aula, desses vídeos, desses conteúdos e dessas questões? Eu peço que você, se você tenha gostado, se você tiver gostado, peço que você se inscreva nesse canal, que eu vou estar trazendo mais resoluções desse tipo e mais questões para você estudar para esse preparatório. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa aqui no seu comentário o que é que você tem achado, o que é que você achou, se você conseguiu entender todas as questões. Se você quer que eu traga mais questões, se quer questões mais difíceis, mais fáceis, vá falando aí que eu vou ler todos os comentários e vou atender aos pedidos. Muito obrigada e até a próxima aula.